Oi, gente! Zica Rasmussen e Nick Miranda. Nick Miranda. Eu tô animada hoje. Hoje tá que tá, hein? Mais uma quinta-feira do Power Pet Cast. Tá animado? Hoje o programa vai ser animado? Vai ter que ser. Porque tu tá animadona. É? E vai ser do quê? Hoje a gente vai falar, pra variar, né, Ó. dos nossos filhos maravilhosos pets com um casal que é demais. Você vai saber mais da vida deles agora, você vai se apaixonar. E eles são o quê? Porque eu já ouvi falar que uma é cat e outra é dog, é isso? É isso mesmo. Mais ou menos isso? É praticamente. Então, assim, fica ligadinho. Vamos pros nossos patrocinadores? Sim. Você viu que eu tô perua hoje? Tá Eu tô maravilhosa. bem perua, ó. Isso aqui é pra combinar com esse aqui. Pega aqui, diretor. É 2 dog. Pronto. É a onça e os doguinhos. Ai, eu tô de onça também. Tô muito perua hoje. E esse Maravilhosa. aqui eu peguei lá na Peteca, que é a nossa querida amiga Ana. Beijo, Aninha. Então, assim, ó, rapidinho para nossos patrocinadores, que é eles que mantêm a gente aqui, e já voltamos. Venha conhecer o Classic Car Show. São mais de 30 clássicos raros que estão esperando por você. Conheça nosso bar temático estilo americano, assinado pelo chefe Dudu Poerner. Traga sua família e curta bons momentos nesta viagem aos anos dourados. Venha conhecer o Oceanic Aquarium. São mais de 140 espécies do mundo todo. São 27 recintos e cerca de 1 milhão de litros de água. Uma divertida aventura para toda a família. Viva essa experiência! O carro que você quer está nas lojas no Vale Auto Shopping em Itajaí. São mais de 1.000 ofertas em mais de 40 lojas de carros e serviços automotivos. Tudo num só lugar para você sair com seu novo carro na hora. Tem hatch, sedã, SUV, caminhonete e até moto. São veículos periciados e com selo de qualidade que somente as lojas no Shopping do Carro têm. Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Itajaí. Aberto de segunda a sábado. Consulte condições. Crédito sujeito à aprovação. Respeite a sinalização de trânsito. Voltamos, gente! E muito animada de novo, hein? Novamente. 100%. Ah, 100%. Gente, então vamos apresentar esse casal. Eu não conhecia, sinceramente, eu só conhecia eles no Insta, né? Mas Sim. quando chegaram aqui, eu disse, ô, coisinha mais lindinha esse casal. Então vamos apresentar a nossa querida Fran. É Franquete, né? Franquete. Franquete. Agora. Franci quer. Esse apelido foi íntimo, nós descobrimos hoje. Acabamos de descobrir aí, gente. E o nosso queridão Valdemar Dog. Falar nisso, você se considera um dog, é isso mesmo? Olha, eu não teria restrição nenhuma em ser chamado de cachorro. E que raça? Porque eu amo. Olha. Que raça seria? Raça indefinida. Ai, são os raça mais indefinida. queridos. Eu gosto tanto desses animais. Eu gosto dos bichos como um todo, né? É, Eu tenho uma paixão muito grande pelos animais de uma forma geral. que bom. E eu convivo com os cachorros há muito tempo. E para mim é um dos fatores primordiais da minha vida. Tanto é verdade que quando eu conheci a Franciele, aqui à minha direita, eu falei, você se lembra qual foi uma das primeiras perguntas que eu falei? Que eu Ai, fiz? então não faz isso, Valdemar. Não Qual foi a faz segunda isso, é pergunta que eu complicado fiz? quando o marido pede isso, né? Se eu gostava de pet. Ai, que Pet massa. não, de cachorro. Né? A segunda cachorro. pergunta. A segunda pergunta. A primeira não a precisa. primeira, não a primeira é precisa. imprópria para Não menores precisa. de 80 anos acompanhado dos pais. Mas para mim esse fator é tão importante É verdade. que para estar em minha companhia, a pessoa tem que gostar de animais. Eu reconheço que tem pessoas que são traumatizadas ou que tiveram algum problema no passado que as faz ter muito receio dos animais. A minha irmã é uma delas. Supostamente, ela fora traumatizada pela minha própria tia em um evento qualquer quando era criança. E ela ficou traumatizada E ela com não relação lembra aos disso. animais.
Ela tem uma noção disso. Ela já é uma senhora de quase 70 anos, avó. Mas eu lembro quando nós éramos garotos, eu fui buscar o meu primeiro cachorro, que o meu pai conseguiu com um amigo dele, que era também um médico, que criava pastores alemães. E eu me lembro até do sobrenome desses pastores alemães, porque eles eram de pedigree. E era de sobrenome Alfa Cruzes. E tem-se como o avô deste meu primeiro pastor alemão, que era uma pastora alemã, e chamava-se Ellen de Alfa Cruzes. Que o avô dela havia sido campeão mundial dos pastores alemães na Alemanha. Tanto é que esse médico trazia os cachorros da Alemanha. E veio para casa uma pastora preta. As pessoas acham que o pastor é belga. Não, é pastor alemão preto. Parecia um ursinho. Quando eu cheguei em casa com aquele ursinho... Você tinha quantos anos, Waldemar? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Foi teu primeiro cão. Foi meu primeiro cachorro. Ai, que lindo. Porque nós morávamos em São Paulo, apartamento e tal, e eu havia tido um gato, né? E na hora que eu coloquei aquele cachorro no chão, o cachorrinho pequenininho, uma bolinha de pelo, começou a correr e minha irmã apavorada correndo em volta da mesa e a Ellen achando que aquilo era uma brincadeira e corria atrás dela. Correndo atrás, né? E ela correndo de medo. Falei, mas Cristina, isso aqui é um cachorro de alguns meses apenas. Ele pode até te morder, mas tá legal mas pra depois ela, ela né? foi se acostumando, né? Mas eu tinha essa paixão pelo pastor alemão, porque eu era garoto e o meu pai nos levava ao tradicional Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E lá no Parque do Ibirapuera, existia o treinamento dos cachorros pastores alemães, que era utilizado na época pela gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. No K9. parque? No Parque eles Ibirapuera, faziam dentro treino. do Parque do Ibirapuera, era o local aonde Olha que interessante. a Polícia Militar tinha um canil. Isso pode ser até verificado por Poxa, quem eu não quiser. sabia, olha que Sim. interessante. E é ali que eles eram treinados. Eu ficava vendo aquilo e ficava apaixonado. E o olho nunca brilhava. podia ter tido um cachorro. Nós morávamos em apartamento em São Paulo. Então, quando nos moramos para uma não para uma casa no Paraná, a primeira oportunidade que eu Quero tive... um desse. Aí eu tive a Ellen, né? A Ellen, que foi uma cachorra maravilhosa. E morreu E que- cedo, não? Ela, infelizmente, ela faleceu com cerca de 8 anos de idade. 8 aninhos. Mas naquela época, hein, Nick, os cachorros viviam bem menos, não é? Por que os cachorros viviam menos naquela década de 70, 80? Uma que não tinha tanto acesso a exames, né? Como é que a gente vai definir precocemente o que pode estar acontecendo com o cão? Às vezes ele vem com uma doença pré-existente genética, enfim, a gente também não sabe como é que veio. Alimentação também. Eu ia interromper você dizendo Olha, alimentação. Veja a alimentação. Não existia ração. Não. E eu me lembro da primeira ração, leia-se década de 60. Lembrando que o professor já vai para 63 anos. Eu estava vivo, sim. Bom, muito bem. O que acontece? O que acontece? Aí eu lembro da primeira propaganda. Você sabe qual foi a primeira ração do Brasil? Não, eu não imagino. Depois eu vou lhe dizer. Bonzo. Bonzo, E o claro. dizer assim, bonzo não Desse é ração. tamanho, Bonzo ração. é refeição. Né? Então, eu fui eu cheguei a comprar bonzo para a Elke, né? Mas a maior bonzo. parte daquilo que ela comia era comida Eu mesmo. Resto dei de bonzo comida. para os meus cachorros. É. Eu sou dessa época. Eu me lembro Você dessa lembra do ração. bonzo? Eu lembro do bonzo. Caramba. O meu pai tinha uma loja de animais, então a gente vendia com bom, certeza. vendia bonzo, 53, a provavelmente. gente vendia bonzo, sim. E depois tinha uma na Purina, também tinha uma A Purina ração. veio depois. Isso, né? daí É. veio a Purina, não veio? Mas Bem o isso. primeiro, se não me engano, né? Pode ser que eu até esteja enganado. Mas eu acho Porque que... eu era garoto na época. Mas eu me lembro da primeira como sendo a bonzo. Bonzo. Bonzo não é ração, bonzo é refeição. O Aí slogan, parecia um slogan cachorro Como foi toda marca, alegrinha. né? Como as propagandas antigamente É verdade. marcavam. Mas né? é uma coisa que era fantástica, eu convivi muito com a minha bisavó. Ela faleceu com bem mais de 100 anos de idade. Oh, E ela que tinha uma lindo. paixão enorme pelos animais também. E ela fazia paneladas de carne com polenta. Polenta. Eu ia dizer polenta. E levava aquela panela regularmente para nossa casa e nós dávamos para ela com aquela polenta com carne. Você sabe que eu sou do interior, né, Valdemar? E lá na minha terra, o pai sempre teve criações. Pinscher, naquela época não tinha poodle. Pinscher, Chihuahua, essas raças.
E eu não me lembro, meus irmãos iam num restaurante para trazer a resto de comida do restaurante. Pense quanta gordura que esses bichinhos Pois comiam. é, eu fiz muito isso. A gente ia restaurante final de semana. Levar Até pra casa. Ô, Nick, até hoje eu faço isso. Ai, não acredito. Mocinho. Até hoje, é ela que fica me segurando. Fran, não deixa, Não é Fran. verdade, não. É quase proibido fazer isso. fora de casa. Que bom. Oxe, Eu sempre penso no cachorro, né? tadinho. É que ficou tão Aliás, na minha entranhado cabeça, a aquilo única ali, coisa né? que tem mais, assim, insistente na minha cabeça, o que é, Fran? Ah, é cachorro. Cachorro, Os cachorro. cachorros não são dependentes dele. É o É o contrário. contrário. Sim. Tem a ver com quando a gente vai viajar. É toda hora querendo saber do cachorro. É essa paixão E mesmo, quando mais- Fran? Diz ela que é a minha principal preocupação, a mas eu acho que é primeira. mesmo. É a primeira preocupação dele. Olha, isso é pra saber paixão como mesmo. que tá os cachorros, não vê a hora de voltar por causa do cachorro. Por causa deles. E você, Fran? Eu também tenho uma relação muito boa com os animais. Você encurtou a relação com os animais depois que se casou ou você já tinha Não, antes, eu assim, você também já era tinha. cachorreira? Já era cachorreira. E o teu primeiro foi um pastor alemão também? Não. Porque meu daí o ano primeiro- passado Aí tá perfeito. louco, né? Daí já... Não, a minha primeira foi uma cocker. Ó, É, querida. uma Antigamente tinha Tinha bastante cocker, tanto, verdade. muito, Hoje já não se vê tanto. Difícil de ver Tá cocker. voltando, mas está voltando. É, que nem o piquenês. E era O piquenês tinha sumido, né? Tinha, agora tá voltando também. era uma criadora, assim. Ela vivia grávida, eu lembro, né? Cheia de cachorro. E você Ela ficava de com uma os gestação bebezinhos. engatava já em outra. aham. Queridas. Minha mãe se via a mil você era pra pequenininha, doar Fran? pra todo mundo. Eu era muito pequenininha. Tenho foto com os cachorrinhos, assim, né? Com os cachorrinhos Segurando a aqui, turminha. segurando, e Ai, o bonitinho. restante da turma no chão com a mãe. Ai, que delícia. E a mãe já dizendo, quero outro namorado. Você já não- criei, agora tchau. Isso, exatamente. E tu é paulista também, Fran? Não, eu sou Catarina. Tu é Catarina? Sou Da onde? Catarina. Sou de Florianópolis. Ah, é de- Sou manezinha daí. Manezinha, Só não tenho manezinha. mais o sotaque, né? Mas eu sou Pois manezinha. é, você não tem o sotaque dos manésia, que eu acho lindo. Deixa ela aquele ficar sotaque. meia hora Mas com o assim, pai dela. Ixi, daí já fala, Mas já vai pega, sair né? falando. Tu Valdemar. deixa, vais Eu tenho esse problema que a Fran tem, tá? Nós Volta entrevistamos lá, a semana lá do passada- oeste? do Não, oeste. primeiro que eu vou pro oeste, daí foi tu que chamou minha atenção, disse, Zica, não fica tanto no oeste, porque Acho que não. você falando correndo, tá tudo correndo. Corre, Claro, corre. carroça. Eu tenho uma facilidade de pegar. Semana passada nós estávamos entrevistando a dona Hermínia de BC. No final eu estava dizendo, palhaça, que é? Sabe? Eu tava encarnei a dona Hermínia. Eu disse, gente, eu não Foi posso. muito legal, né? Eu Foi só não posso ir engraçado. na frente do aquário, né? Eu fico assim, É verdade. Peixe. Peixe. tá, ok, o teu primeiro foi um belga. A Não, sua prim... um pastor alemão. Um Ah, pastor é um alemão. pastor alemão. Pastor alemão preto, até você tá Preto. confundindo. Pois é, você falou e É ficou que na você minha falou cabeça. belga, daí ela acho que segurou. Eu pego sempre a coisa errada. Meu Deus. E a Fran tinha cocker, Uma cocker. certo? Aí, quando vocês se conheceram, você tinha cachorrinho também? Não. Eu tinha vários. Ele tinha Ela nem vários. precisava ter. Eu tinha os meus cachorros e a das outras. Porque As antes mulheres iam dela, embora e ficavam os foram cachorros. as outras namoradas. E para cada uma delas, Vai eu embora havia você. dado um cachorro. Oh, Tá. que bonitinho. Felizmente, graças a Deus, né, eu mantenho uma ótima relação com todas elas. E nós tínhamos uma espécie de guarda compartilhada com esses cachorros. Então, a enumerar, né, a Charlotte, que era uma maltês maravilhosa, Linda. e da outra namorada, Feima. que era o senhor Feynman, É. que era um Scottish Terrier. Terrível. Então, era a Charlotte e o senhor Feynman. Em casa residia já o Iron, que A era um American Naxi. Staffordshire, e a Naximandra, que é A a boxer que boxer. está viva até hoje. Qual que é essa raça aí? Agora fiquei curiosa. E eu American- acredito que todo mundo ficou. O sotaque correto é Staffordshire. O pessoal chama Que é inglês, né? Staffordshire. Shire, o pessoal fala. É que nem Yorkshire. Staffordshire. Yorkshire se fala Yorkshire. Você tem que, teria que Yorkshire. falar. Tá, mas qual que é? Qual que é? É Eu conheço- parecido. É o É parece um parecido com o pitbull. pitbull. É. Ah, o pitbull. É da linha do pitbull. É um primo, é o vai. pitbull da linha dele. É um É primo um priminho do... ali, é. O pitbull é da linha De dele. Maltese tinha um primo do pitbull. Tem de Sim. tudo, né? Meu Ele é um Deus. cachorro que foi fantástico para mim. Ele viveu até os 16 anos de Querido. idade, né? Ao máximo que eles podem viver, praticamente, viveu né? até os 16. E convivia comigo o Iron, que era esse cachorro, o cachorro dela também é Iron. Meu filho é. Hã? Meu cachorro filho. de duas patas, meu filhote. Meu O filho. filho o se Iron, chama. Eu sei. E eu tinha a Charlotte. Meu E Deus, a peraí. Yolanda.
Aí aí tinha a ioiô ainda. Que era uma Porque vira-latinha. Eu já contei 5, Valdemar. Não, mas foram Sim, muito era mais. essa galera mesmo que ele tinha. Era um grupo lá em casa. Uma matilha. Ah, Mas matilha. por que acontecia? Meu Deus. Apareciam cachorros. Eu morava na Praia Brava naquela época. E ali eu me lembro de ter resgatado dezenas de cachorros. Vira-lata, não vira-lata. E a ioiô era uma delas. Isso. Ela parecia uma mini Doberman. É. Né? Oh, que bonitinho. E nós tivemos vários cachorros adotados, inclusive filhotinhos, que nós adotamos, digamos, tratamos e recolhemos, tratamos e demos para adoção. Isso. Né? Então foram vários. Que legal. Então não é só cachorro de raça, né? Não foi. Cachorro é cachorro, pô. É. E nós tivemos vários cachorros. Passado algum tempo, Conta pra elas como é que era a logística. Mas a minha preocupação é essa, era tudo castrado? Não, conta pra elas que no final de semana a casa enchia, depois no verdade, domingo à no noite. dia dos pais também. Isso. Aí vinha todo mundo pra minha casa passar os dias dos pais comigo. Igual filhinho. Final de semana. Igual filho. O cachorro guarda das compartilhada. ex-namoradas, Aham. elas traziam Que os domingo era o cachorros. dia. Era o dia. Aí ficaram uma cachorrada lá em Isso, casa. nossa. Mas aí aconteceu. Como eu falava muito sobre a história da Elke, que eu tenho fotos dela e tal. A Um Elke, dia, Elke? e a Elke Elke é a era um primeira. pastor alemão, a primeira, né? Um certo dia... Ah, não era Ellen? Pera, me confundi tudo já. Um certo Este dia, cachorro tem uns 3 nomes, né? tem Um nome e vários um nomes. apelido. Ah, tá. Tem vários nomes. Mas e daí? É que nem os romances... Se você ler um romance Dostoiévski, por exemplo, você vai ver que no romance cada personagem tem 3, 4 nomes. Se você não anotar, Você né, se você não perde. consegue acompanhar E É que assim é o- seu leitura cachorro. dos- Mas os- o meu cachorro é assim e também. mais É o ou menos Nano, é assim. é o Cigano, é o Godo. Aí, Cada hora eu chamo ele de uma coisa. Isso. Mas eu falava tanto da minha finada Ellen, ou Elke, também chamava de Lídia ou Macaca, Que- Aí. que ela Olha, ouvia ó. tanto essa história que um belo dia nós fomos a um pet shop, ela adentrou... O que você vai fazer aquele pet shop? O que a gente foi fazer aquele dia lá? Na que você foi fazer, Fran? realidade, o Iron, que era o nosso cachorro, ele tinha sido diagnosticado com um tumor. Yes. Né? E ele já estava meio que dando aviso que já ia embora. Sim. Né? A gente já sentia, né, pelo mau desempenho dele com relação a passeio, enfim. E aí um dia eu fui no pet shop e vi uma pastora de 3 meses numa jaulinha. Ai. Que linda, parecia um ursinho. Bem E aí a clarinha. menina do pet, eu falei, Simone, o nome dela. Meu Deus, que linda. Fran, é maravilhosa. Leva pra É ficar tua. um final de semana na tua casa. Se não der certo, você volta com ela pra cá. Aí eu falei, isso aqui é uma boa ideia mesmo? Vou E a levar, coloração caso o era Valdemar não queira. Eu trago. Sim. Nossa, daí eu falei, tá, prepara ela, dá um banho que eu vou levar pra casa. Ela era preta? preta. Ela Não, capa preta. Ela é capa Ela é preta. Capa preta. O rostinho clarinho, né? Sim, E aí eu cheguei em casa, né, com o cachorro, deixei o cachorro lá no carro e falei pra ele, ó, teu carro tá acendendo uma luz azul e eu não sei o que que é. Vai lá olhar. Vai lá olhar. Às Já- vezes fica preto, às vezes azul. Preto, às vezes azul. Já estragou o carro. Que foi que você fez? E foi o Essa é a cachorrão. Caia. Ai, gente, que coisa mais linda. Dá pra ver, diretor? Oh, que linda! A gente pode botar depois na tela ali também ela. E daí? aí ela chegou e ele foi buscar ela. E Ela ele foi, tava já, cheio já, de já, tereco-teco, já. né? A Pra mãezinha. encantar, né? É? Cheirosa. É, cheirosa. E ele já foi o amor à primeira vista, né? Mas ele Não tinha falava como assim, não não, ser, mas não parece ser um pastor alemão, tá muito estranho, tem muito pelo. A Ela mãezinha, pequena. a galinha dela. Eu achei ela meio estranha pra ser realmente pastor. Tá Eu muito conhecia fofinha, pastor né? muito alemão, fofão. Muito né? fofinha. E aí eu Tem liguei, cruza com poodle? eu liguei pra Simone e falei, Simone, essa parecia cachorra... Não é pura. Ele Não tá é pura. desconfiado que É. não é bem pastor alemão. Olha, Fran, eu vou pedir pros donos mandar a foto dos pais, pra gente ver mesmo, né? O que aconteceu? E do Aí amante veio. também. Aí veio O pai era pastor alemão e a mãe uma quita. Ai, que amor. Então ela é meio pastor e meio akita, ou seja, Óbvio ela é, que ia ser ela é peluda. uma paquita. Ai, que amor.
Não, gente, É uma ela é paquita. Daí maravilhosa. ele olhava pra mim e falava, será que a gente vai ficar com esse cachorro? E ela olhava pra cima e falava assim, o papai é o pastor alemão. Eu queria o pastor alemão, mas meu pai é pastor alemão. Meu pai é o Mas pastor alemão. eu Sabe que a gente tenho entende pastor ali dos aqui, né? cachorros. Eu tenho um pouco de pastor aqui. A gente entende pode o que eles dividir esse falam, né? calendário, 3 dias eu fico alemão, outro É. eu fico aqui. Mas E eu acho que Que coisa mais linda. engraçado que ó, o mal ou o bem, né, de todo mundo que é apaixonado por cachorro é a gente dublar eles, né? Nós É. estamos aqui olhando e imaginando o que eles estão falando, exatamente essa coisa ali. É verdade. Né? Eu gravei o Stories ontem. Eu olho pra eles assim, Depois eu fui ver o Stories. Gente, que retardada. o que eu tô fazendo? Gente, eu não falo assim. Gente, mas aproveitando um gancho, né, sobre o temperamento dos cachorros, por mais que seja adotado, enfim, vocês sabem como é a rotina. Então, existe exercício físico, vai trabalhar, ou um cachorro que se... como é importante escolher um cão que se adapte à rotina da família, né? É. Porque às vezes você vai trazer, ou sei lá, um cão como um... Vou pensar Eu acho uma judiaria. um cãozinho que não se adapta. dentro do apartamento. Não, até tudo bem dentro do AP. Se você Se tiver ele uma tem rotina, de passeio, exercício, duas ok. vezes Porque- por Olha, dia. nós chegamos a Eu ter tenho que morar cliente, em apartamento com 2 cachorros grandes e eu saía religiosamente 3 vezes Eu por ia dizer, dia. no mínimo É. 3 vezes. E sai e fica daí tudo ok. bem. É. Até porque se não sai, dá BO em casa, né? Começa a fazer Roer. xixi, destruir, destruir. enfim, aí acaba É. saindo mais caro, né? É. Mas... Mas isso é extremamente importante. Você me perguntou quando a gente se conheceu se eu tinha cachorro. Eu não tinha cachorro, porque eu não tinha tempo. Exato. Eu saía da minha casa às 8 horas da manhã e voltava à noite. Trabalhava no comércio. E aquela época era loucura, né? Você fazia 2 horários, enfim. Então não tinha esse Outras tempo. prioridades, né? Outras prioridades, né? Sim. Então, eu tinha essa consciência. Sempre amei cachorro, porém não tinha tempo. Mas não teve problema que ele tinha para mais de 5. Aí, Né? Foi melhor assim, né? Senão eu tinha que juntar Vamos tudo, dividir ia os dar filhos BO. aqui. sim. E também a gente pode levar em consideração que quando tem um cachorrinho meio agitado, nós temos até uma saída aqui, né, amiga? Temos bom gancho, bom gancho. Essa menina é muito esperta. Esse gancho que a nossa querida veterinária Nicole falou é que assim... testado, hein, gente? Eu É. testei. Valdemar, você tem algum cachorrinho que não consegue dormir, que é agitado, que é... Sapequinha. Olha, Sapequinha. eles dormem bem porque eles fazem bastante atividade física. Eles cansam. A boxer já foi bem agitada, né? Naturalmente Mas agora eles ela são está mais muito agitados. velhinha. Ela já temperamento está no mesmo. limite da idade dela. Ela está com 15 anos. Mas era muito Mas agitada. ela já foi bem... A boxer sempre tende a ser mais agitada, né? Eu tô testando lá em casa, Ah. tá? Eu e a gata dormimos a noite inteira. Nada Valdemar, de novo. Essa aqui, bom, primeiro a mão, ela dá ideias de Bali, que eu sempre trago alguma coisa daquela loja que eu amo. Você gosta de decoração? Eu adoro. E eu sei Fran? qual é essa loja, é maravilhosa. Ali na 1300. Vocês gostam Sim. de coisa de madeira também, né? Eu lembro às vezes dos vídeos de vocês. Valdemar, Madeira, eu é. entro lá todo dia, quase. Todo dia eu vejo uma coisa diferente. Aí hoje eu vi essa mão, daí tinha uma mão desse tamanho. Disse, não, o meu espaço de salim não é tão grande. grande. Né? Então eu vi essa mão aqui, eu disse, gente, que coisa mais linda. Por que que eu trouxe a mão? Porque a Nicole, depois nós vamos falar nisso, que isso muito me interessa, comentou, Valdemar, que você, além de toda essa paixão, de todo esse coração que a gente olha, que você é um cara do bem, você é escritor também. Eu quero falar sobre isso. Então Sim. eu trouxe a mão por causa de você, tá? A Fran, ela não me falou, então daí, Fran, desculpa, na próxima eu trago. A vela é minha. A vela é pra mim. E daí aproveitei e coloquei aqui a vela Chama de Ouro. Eles são paulistas, né? São Chama de ouro? de Piracicaba. Piraxá. Eu amei isso aqui, Chama de Ouro. Essa aqui é de flores de laranjeiras. Só que essa aqui, ó, é a Calma Pet. Uhum. Sinceramente, tá? Eu não sei se você acredita, tem que testar, Fran, mas acalma sim. A minha gata é virada no giraia, sabe? E ela dormiu. Ó, Ai, não! Era pra cachorro, pô. Não era pra ter acendido. Aí, ó. Não era pra ter acendido Tão essa. boa que Era pra acender colocou essa. o mano pra dormir. Não era pra acalmar, era pra né? Só terapia. Pode acordar, pode acordar. olha, Valdemar. funciona. Então, assim, ó, eu com todo o carinho que eu tenho, que nós temos pela Chama de Ouro, pelas velas Chama de Ouro, eu quero presentear vocês. Essa aqui é de flores, flores de laranjeira. E é uma que delícia o delícia. cheirinho mesmo. Você acende a casa inteira. Nós fica. adoramos vela. Eu Então, gosto.
Presente Eba. nosso e da chama de ouro, tá? Muito obrigada. Essa não é para acalmar, tá? A de acalmar eu vou entregar para vocês também. Já se deu ali depois Outra uma fechadinha, é. Mas vamos lá, o Valdemar, você é escritor. Além que você também lida com a atividades físicas. Meu Deus, o que ele não faz? Os dois, né? A Fran é uma treinadora Na verdade, eu exímia escrevo também. sobre o meu métier, que é justamente atividade física. Atividade física. Só que não é exclusivamente ou apenas uma leitura, uma escrita técnica. Eu trago experiências do cotidiano, experiências do dia a dia, e eu sempre recheio os meus escritos com conhecimentos que aparentemente não são diretamente pertinentes à melhora da performance humana, mas que, ao analisá-los, nós começamos a observar uma completa interligação e uma melhor compreensão do homem e seus movimentos quando nós estudamos a história. E não é apenas a história recente, como, por exemplo, a história do Rin-Tin-Tin, que em francês é Rin-Ton-Ton. É Rin-Ton-Ton, porque é o nome francês. E quando você estuda retroativamente a zoologia, você começa a compreender melhor o crescimento, a adaptação e o comportamento das espécies no meio natural. Se você compreende como funciona a estrutura social, como funciona o comportamento dos animais, você compreende o seu comportamento e o seu desempenho aqui e agora. Portanto, eu sempre utilizei estudos em antropologia, em paleantropologia e zoologia para a melhora da compreensão do nosso comportamento aqui e agora, no que se refere à melhora, o controle e a prática da atividade física, e essas em correlação com outros fatores que são fundamentais na vida de um atleta, que é o seu convívio social, o seu trabalho, o seu estudo e a sua família. Então, se você não traz essa relação, acaba por ser uma leitura enfadonha e extremamente técnica, na qual você não consegue fazer ganchos nenhum. Eu vejo isso com tanta importância, o estudo da evolução do homem e dos outros animais, leia-se zoologia, né? Que acredito que se você não compreender isso, você não consegue integralmente compreender o seu comportamento aqui e agora, sobre vários aspectos. Complexo isso, hein? É por isso que esse estudo e esta compreensão é a ela dado muita atenção. Por exemplo, um dos grandes escritores, autor do importantíssimo livro publicado na década de 60, chamado O Macaco Nu. O autor, o zoólogo, chamado Desmond Morris, que anos depois lhe publicou A Mulher Nua, que é o estudo da relação e da compreensão das partes da mulher, que vai do cabelo ao seu pé. E essa compreensão a nível histórico e de como essas partes da mulher representam uma importância no meio social aqui e agora, onde nós vivemos. Não só ele, como diversos outros autores, que eu poderia mencionar diversos deles, como a família do Quênia, aquela família que descobriu um fóssil importantíssimo na planície da África, que dá origem a Lucy, que é um esqueleto que, inclusive, nós vimos no museu o Museu Natural de Nova York. Né? Nós vimos o esqueleto da Lucy no Museu de História Natural em Nova York. A família Leakey do Quênia, que também faz essas relações, né, dessa evolução, mas também essa antropologia, ela coloca o início e a relação do Homo sapiens com os
os caninos, com os lobos, né? E a própria convivência e a parceria desses animais na sua participação dentro do nosso próprio processo evolucional. Então, quando eu escrevo, eu levo muito em consideração esse aspecto zoológico. O homem quer se colocar como um ser à parte e especial, mas não é isso que a biologia, que a zoologia nos diz. Né? Acreditamos e respeitamos muitas pessoas que são ditas como criacionistas, né? Mas nós vemos a nossa espécie, o homem, em nível evolucional dentro da teoria de Lamarck e Charles Darwin. Né? Então, se você prosseguir humildemente por esse lado, você realmente vai chegar à conclusão que a origem de todos nós é uma origem extremamente humilde. O homem sempre viveu com o mínimo necessário para a sua subsistência e de sua prole e da sua família. É lógico, chegou um momento na nossa história em que nós começamos a armazenar mais do que necessitávamos. E isso tem uma delimitação cronológica ao longo do tempo e coincide com o início do pastoreio e da própria agricultura. Há não mais do que 5.000 anos atrás, na Suméria, entre o rio Tigres e Eufrates, que é o berço da civilização humana, né? Então, ali é que começou o berço da civilização, ali é que, por exemplo, se inventou a roda e a chamada escrita cuneiforme. Por quê? Porque nós deixamos de ser nômades e passamos a viver dentro de uma região pré-delimitada. Assim sendo, deixando de nos locomover de A a B o tempo inteiro como nômades, diga-se de passagem, existem inúmeras tribos nômades até hoje, como os Aikungs na África, os aborígenes Ciganos, né? australianos, são os pigmeus na África também, são tribos nômades. Quando nós deixamos de sermos nômades, então favoreceu o pastoreio e a criação de um número maior do que dos nossos amigos cachorrinhos. Quem né? fala muito nisso também, Valdemar, que é a minha curiosidade, é os índios, né? O povo indígena, ele fala muito a ligação dos animais com o ser O humano. xamanismo. Né? Mas tudo. o que é legal desse gancho com relação à evolução, existe um filme maravilhoso, quem não assistiu, assistam, chama-se Alpha. É incrível, é esse primeiro contato de um humano já, assim, que bem evoluído com um lobo, e aí aquela relação dos dois sozinhos vem se estreitando e a gente vem notando coisas que são uma ancestrais, adaptação né? zoológica ao longo do tempo, né? São chamados, existe a denominação ou desígnio genético e também tem um meme. Quem fala sobre o meme é o Richard Dawkins, né? O Richard Dawkins ele fala muito sobre evolução. Quem gostar de ler sobre essa parte, né? Eu recomendo o primeiro livro, que é o chamado Relojoeiro Cego, de Richard Dawkins. Então, isso aí tem muito a ver com o hábito, as manias... A sua linha é essa, Valdemar. A sua linha é essa. Sempre você escreve sobre essa evolução. Não, eu escrevo sobre atividade física, mas eu faço sempre um gancho para justificar o que é natural e o que não é natural. Por exemplo... Eu jurava que ele tinha algum livro da vida dele. Não, da vida dele, dos cachorros. Eu acho que, jurava. assim, ó, aproveitando Tua também vida, você tem que escrever a tua vida. uma biografia. A biografia, é. É engraçado. Eu acho que, aproveitando essa questão da evolução, eu digo mais. Eu digo que daqui para frente, inclusive, a questão cão humano, né, caninos ou pets e humanos, ela ainda define ainda mais a rotina. Por exemplo, vamos falar sobre um exercício físico. Eu não me exercito, mas aí eu adquiro um cão que necessita de exercício, eu vou passar a caminhar. Então, quer dizer, de alguma forma, não existe uma correlação só de comida ou sobrevivência. Existe um benefício do humano
com relação ao animal, não é ao contrário, né? Nicole, e quando você observa essas Isso as pessoas que dão conta, né, do bicho. E ao invés não de que colocar abandonam. os cachorrinhos para andar, colocam num carrinho de bebê para passear no shopping. Depende. Depende do quê? Quem é o Depende. cachorro e quem Vai é lá. o humano, né? Depende. Depende do horário, depende do cão. Às vezes você tem um cachorrinho que tem não problema na caminha. patinha e que não pode ficar sozinho em casa, ou, né, tá muito calor, não vai queimar, não pode Olha, caminhar. eu acho que na maior parte Se é das só vezes é questão vagabundagem visual, mesmo. Vou ser bem claro para você. Eu Ó, acho na que minha maior terra parte fala das vezes frescura. Frescura ou Isso é vagabundagem. É frescura. só frescura, eu acho Pelo sacanagem seguinte com o pobre do motivo. bicho. Poxa. Você muitas vezes passa aqui pela praia e ao invés de ver aquele infeliz andando na praia, andando de bicicleta ou fazendo uma atividade ao ar livre, você vê na janela do condomínio, ele está numa esteira. Com lugar... Se você mora numa cidade Fobia como São social. Paulo, capital, dá até para entender que se você andar na rua, você provavelmente vai ser Tudo bem, atropelado né? ou assaltado. Agora, nem Mas numa balneário. cidade como na Praia Brava, tá aquele infeliz, né? Andando na esteira com um lugar maravilhoso onde ele poderia andar ao ar Não, livre. você deve se coçar tudo vendo Né? isso, né? Não, Pensa. eu não me daqui, preocupo- sai daí. Também, né, Fran? eu não me preocupo muito com isso, porque eu estou mais Só preocupado uma com o observação, meu né? lado, né? Mas eu apenas olho e lamento por aquela pessoa, né? Então, o cachorro, um animalzinho, que poderia ser digamos, uma justificativa a mais Motivação, né? para aquele indivíduo saia do seu ostracismo e da sua antiatividade física, né? Da sua hipocinesia, que ele poderia, além de andar com o cachorro, fazer uma atividade física e uma higiene mental para ele e para o para o animal. bicho. Ele prefere deixar o cachorro trancado no apartamento e ficar É, numa fazendo esteira. esteira ali, que nem se fosse Não um robô. façam isso, E gente. tu Então, pode- realmente é um absurdo. E tu pode notar, todos os cachorrinhos que estão no carrinho, eles estão muito espertos. A Tão mãezinha louco pra querendo pular. sair, tipo, "Ai, Imagina, daí passa um late, eles já olham. Sabe? Olha, Eu tenho uma normalmente eu tenho peninha. dó desses cachorros. Também tenho. A não ser que é um cachorro velhinho, né? que necessita. Por exemplo, hoje a né? Anaximandra, que é a nossa boxer de 15 anos, vai para 16. Ela já se justifica levar ela num carrinho, né? Ela gosta não muito de aguenta mais passear. nem Mas eu andar levo ela para Dói, né, passear de tadinha? carro. Eu coloco ela no carro só para ela passear. Dá um rolê. E eu dou um rolê de carro com ela, porque eu sei que ela gosta muito, né? Hoje, se ela andar num dia quente como hoje, Até se ela andar até a esquina, ela já quer voltar, porque ela não aguenta mais, Sim. né? Não, nem Então, é eu bom, acho que a companhia do animal deveria servir, em primeiro, para você descobrir que você não é nem o primeiro nem o último biscoito do pacote. Né? Né? Para você perceber que o seu span de vida também é limitado. Ah, o cachorro vive 10, 12, 15 anos. Mas você só vive 75, 85 anos de idade também. E isso é tudo muito relativo, só que as pessoas não percebem isso. Né? As pessoas não percebem que, apesar de ter um span de vida muito limitado, que os cachorros eles têm uma vida simples, qualquer prazer os agrada muito, eles não precisam de 10 vestidos ou de 500 brinquedos. Não. Se você der um pedacinho de madeira, ele fica feliz com aquilo, e é uma felicidade original. Genuína. É Gratuita. completamente original. Então, quando nós convivemos com um animal, nós deveríamos, no mínimo, resgatar o nosso próprio instinto animal. Eu tenho até disso. Eu sempre falo, animal, né? Gostei. Fala Repete, até, repete. Vai, animal, né? Gostei. É uma forma de resgatar o Gostei instinto da disso. pessoa, o instinto de sobrevivência, de caça, o instinto da honestidade. Por que a honestidade dos animais? Eu não sei se eu estou enganado, Nicole, mas o que eu não vejo são animais na savana africana matando um outro bicho de sacanagem ou por vingança. O que eu observo são os animais caçando quando eles estão com fome. Existe Se eles não hierarquias, estão com assim, fome, né? eles andam lado a lado. Né? Então, esses comportamentos, né, dos animais, eu os considero comportamentos a serem observados. É por isso que os zoólogos
Eles vão em campo e ficam dias, meses Observando. estudando o comportamento. Os mais próximos de nós são os bonobos, né? É uma espécie de chimpanzé muito pequenininho. Os zoólogos adoram ficar olhando o comportamento dos bonobos e fazer correlações com o comportamento do mais próximo deles, que é o Homo sapiens. O Somos nós. gancho sobre o que você falou dos índios. Se você olhar aquela parte espiritual, todo o xamanismo tem os animais de poder. Então, cada pessoa tem vários animais de poder, mas você tem um animal X. Então, por exemplo, o Valdemar, o animal de poder dele, por exemplo, é a águia. Então, existem Eu elementos... sou lobo. A de Fran, repente... eu vou dizer para você, é mamaquinho. Ah, mas sim. A Fran é um macaquinho. Mas, sim, é esperteza, é rapidez, é ágil. Existem elementos. É bem bacana. Quem tiver um dia curiosidade... Não, é ir incrível atrás, essa cultura deles. por exemplo, a coruja. Aí, todos os elementos de comportamento mesmo do animal Observação e respeito à natureza. dentro da personalidade humana se encaixa. Então, o meu animal de poder é tal. Então, o que de característica E desse como é que animal... eles se fizeram essas relações se não observando o comportamento dos animais? anos Décadas e e anos décadas e décadas e décadas. e cerimônias e, né, e muitas coisas espiritualizadas com relação à observação também, muito respeito, né, pelos bichos para poder entender tudo isso, mas é muito massa. Eles têm. E essa ligação de um conviver, uma espécie conviver com a outra, semana passada nós estávamos falando com um a biólogo. simbiose, né, dos Que bichos. o jacaré, lá no Oceanic Aquário, convive normalmente com a tartaruga, sabe? No ambiente natural, quando ele sentir fome, ele vai comer a tartaruga. Aqui não. Mas ele está controlado, É, né? tá Como você falou, controlado, ela está tá alimentada, alimentada, ela tá não num tem ambiente ameaça. tranquilo, eles Sim. vivem Então, super tudo bem. bem. Sim. Tá tudo bem. As cobras convivem com quem, amiga? As cobras Com as galinhas. piranha? As cobras Com as galinhas. piranha. Com as piranha. Cobra com piranha. Nenhuma briga. Ai, que beleza. Mas eu já vi isso Não, acontecer outro também. dia outro dia eu tive aqui no oceanário e observei justamente isso. É, né? Animais que naturalmente, se estivessem Supostamente, com fome, comeriam um ao outro. Jamais se Estão entenderia ali, juntos, estão Foi convivendo. uma das coisas que eu observei, foi justamente essa. E é lindo aquele Oceanic, né? Sim. Eu acho que cada vez que eu vou lá tem uma coisa nova. Tá, mas vamos lá. Além de escrever... Quantos livros você escreveu? Até o momento, 29. A Fran tá escrevendo também, né? Tá terminando o teu livro. A Fran, Fran sobre o que agora é o teu? Conta escritora pra nós. também. Também. Eu tô escrevendo, eu já acabei, aliás, é uma continuação de uma coleção que ele tem que se chamar Fecha a Cara e Treina. E aí eu escrevi o Fecha a Cara e Treina 3, Mulheres em Ação. Aí sim. Totalmente voltado ao mundo das Tá, eu mulheres. vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Vamos voltar. Ó, a cara. Você vai gostar. Pena porque- que eu não me lembrei, se eu tivesse lembrado, eu teria trazido 2 dos meus livros, nos quais eu trago estudo de caso, e um deles, o último estudo de caso, é do finado Iron. Eu trago vários Ai, estudos que de lindo. casos de atletas que foram campeões e se prepararam conosco. E o último estudo de caso é uma homenagem ao Iron, Oh, com fofinho. foto colorida e tudo. E no último livro, no Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente, que eu considero meu principal livro, que está indo para a 3ª edição agora, o Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente, ele no final traz também uma homenagem justamente a Caia A Paloma, Caia, que é o que é a pastor com a pastora Kita. Kita. Né? Ai, que Eu trago uma lindo. homenagem a ela. Inclusive, a logo do próprio livro sou eu e ela em desenho. Que massa. Não tem como lembrar da história de vocês como profissionais, como família, como casal, se não agregar os dogs, Os dogs. juntos, Eles né? sempre Não estão tem juntos. como, Mas assim. é isso que eu Existe quero a história, entender. né, da família sem eles. Eles cuidam do ser humano também, não é só dos animais. Eu não consigo imaginar a minha vida sem um cachorro. E, inclusive, Não, eu tô falando o casal. sim, Vocês sem chance. cuidam da saúde de pessoas. Vocês trabalham Isso. em academia? Não. Isso. Somos Sim, são profissionais de educação física. De educação física. Isso. Ai, que beleza. Bom, é só olhar pro físico, né, amiga? Não precisa falar, né? Eu vou te contar, Fran, vou te contar um segredinho. Conte. Eu tenho Zika, porque o Valdemar já tirou sarro do Zika. Já chegou tirando Já sarro. tirou sarro do Zika Zika. do quê? Zika é por causa do Zico do futebol, porque eu jogava muito bem. Olha que legal. Até os 25 anos, eu era um palito, ó, viu? Vamos ter que comprar o livro da Fran do Mulheres em Ação pra ver onde é Aí, que tá o negócio. Semana passada, né? Semana passada, depois de 20 anos, fui pra academia.
A dona mulher lá sai, vai perna e perna e perna e perna. No outro dia eu não levantei da cama. Oxe, meu Deus. Pra você ver como eu tô mal da minha saúde, como eu tô precisando. Mulher, fecha a boca, como é que é o nome do livro? Fecha a cara e treina. Fecha a boca Mulheres também. em Fecha a ação. boca Essa também. é uma coleção de livros que nós temos. Valdemar, eu preciso de vocês. São vários livrinhos, são livros de perguntas e respostas. Olha que delícia. Eu resolvi fazer esse livro. Eu tenho. Ah, se eu Eu te soubesse, eu empresto. trazido. Eu resolvi fazer esse livro porque deram a ideia para que eu o fizesse baseado naquelas perguntas que eu recebia diariamente nas redes sociais, né? Então eu resolvi compor o primeiro, são mais de 100 perguntas e respostas, aí veio o segundo, o terceiro, o quarto. Ai, que delícia de ler um livro assim. É uma coleção de perguntas e livrinhos. respostas. Uma E delícia. Sobre esse o livro ela está treinamento. fazendo também em parceria com a obstetra Ana Comim, né? Ah, nós Ah, queremos amiga trazer do ela Gabriel. aqui A Ana também. tá Eu comentei convidada. dela E hoje. também é. em parceria com A Ana é cachorreira também, né? nutricionista Isso, muito. Cláudia, né? É, Cláudia Dengue. Então ela está fazendo com duas convidadas, Que show. onde ela também traz perguntas e respostas na área médica para a mulher E na área da e nutrição. na área da nutrição também específico para as mulheres. Não- São perguntas e respostas. É legal que não tem como você não ter interdisciplinaridade nas coisas, né? Se você só fica ali, não responde o que precisa, né? É. Tem que, Ah, bem isso. Sim. tem que colocar, Mas, legal, assim, o né? que eu- Fica áreas, legal, né? O que eu amei- Multidisciplinares. É que tanto na vida... Ai, desculpa, diretora, aprendi, agora é assim. Ah lá. Tanto na vida pessoal, como na academia, como preparo físico, como escritores. O cachorro sempre está lá. É, são, Sempre. Isso, parabéns pro casal. Viu? é a família, né? É brincadeira. É o jeito que a família Mas eu perfeita, perguntei, né? são Só todos tem um bichinho. castrados? O LeBron. Olha, infelizmente, ele foi castrado por causa da presença das duas fêmeas em casa. O né? LeBron, que é o nosso pastor alemão. Pois marrom, é, porque eu ia dizer. o mais novo. Ele é lindo, ele tem o narizinho rosinha, É, querido. olho claro, ele é todo... Ele é o pastor alemão marrom, que é uma lindo. peça rara. É, né? o modelinho. E então a gente precisou castrar ele por causa das meninas, né? Não tinha como não. Mas E de normalmente, resto, nossos assim, cachorros também têm uma personalidade bem tranquila, né, Fran? Eles Eu acho nunca que foram agressivos. Nunca tive o- cachorro agressivo. Mas você usa vela pra eles? Não, eu acho... Agora eles vão ficar mais zen. Mais Ah, bom. Agora sim. Eu acho que os cachorros eles vão se moldando ao dono, né? E ao Sim. estímulo Sim. que o dono dá a eles, né? E É, em casa eu é tudo acho. muito tranquilo, né? A gente sempre deu a educação, aquela educação do não, do falar, né? Do gesto. A gente nunca bateu em cachorro. E na Firme, rua? só firme, né? É, o um negócio necessário. Fran, e na livre. rua, como é que eles são? Na rua eles me obedecem, o Valdemar eles fazem de gato e sapato, né? Como o pai. Como um bom pai, ele deixa ele fazer Não os tão nem cachorros... aí. Fazendo papel de pai, não adianta. A mãe sempre é mais chata, A mãe né? é A mãe é chata, não tem Nossa, jeito. o Lebron, Chata pra burro. o Lebron olha pra mim e Vive fala assim, mãe, repreendendo o como, Lebron. como você é chata. Nada, não pode fazer nada. Mas ele anda comigo ali direitinho. Direitinho. Mas Com é ele que a mãe quer segurança, né? Na É, guia. não tem como. Eles andam na guia ou não? na guia. Na guia. Não, não. A Caia não precisa. A Caia não precisa. Não? Mas ela já é é acostumada desde sempre, né? Mas ela sempre foi mais Ele é muito tranquila. safado. Ela não dá bola pra outros cachorros. É que ele é Sim. novinho ela- também, só tá com 2 anos, né? É. Não, Tá mas começando a ficar adulto agora, né? É. É, mais ou menos. Gente, é por isso que eu fiz essa introdução, que vocês em tudo têm o cachorro, né, amiga? Isso eu achei incrível. Então, assim, vocês estão de parabéns. E parabéns pede o quê? Brinde. Brinde! Ê! Gente, eu Vamos amei brindar. a presença de vocês, tá? Quero já marcar uma outra com, Sim, tem- com as convidadas lá, Com a né? A Ana é comigo. cachorro. A A Ana. Ana tem um bono. Ó, aqui tá velhinha também, querido. Você Ô, quer Na- ter. O maior é sempre meu, tá? Aí. Ai, vai. Fazer o quê? A Ana, nós já falando da Ana. A Fran, ela vai brindar com a gente. Valdemar, você bebe, Valdemar? Bebo pouco. É Steinegg, ó. Melhor Eu bebo Steinegg. É alemão, né, gente? É, É, alemão. ali. Não é pastor, Pronto. mas é alemão. Vou fazer esse brinde à minha amiga Ana Cadiz, que adora um Steinegg. Então nós temos que trazer a Ana Cadiz aqui, hein? Ela gosta, sim, deve, por isso, porque eles criam um ela gosta de Rottweiler. bicho? Ah, é? Que Tem motivada. criação de Rottweiler. A Ana e Ai, seu por marido. favor. Vamos falar em eles off ali, têm- conversar eles têm- sobre isso. Eles têm criação de Rottweiler. É. Esse Uma raça maravilhosa Steinegg, a gente sempre brinda com ele, porque além de fazer a melhor caipirinha, Fran,
ele é um líquido. Vocês vão sentir. Deixa Então, eu sentir assim, o ó. cheirinho. Sente cheirinho? Quer Deixa eu sentir o cheirinho. cheirinho? Me dá. É meu. É meu. Melzinho. Nossa. Você viu? Meu Deus, eu vou ter que voltar aqui só pra... Se vocês vou levar. prometerem, ó só, a peduncha, Ah lá. né? Peduncha é fogo. Se vocês prometerem me dar pelo menos um livro, eu vou levar para vocês um Steinegg. Vamos fazer uma de mel. troca. Vamos fazer uma troca? Vamos fazer, já tá dado. Então, assim, Fran e Valdemar, muito obrigada pela presença de vocês, Obrigada pelo carinho. convite. O reino animal agradece a esses dois seres humaninhos que vocês são incríveis. E quero vocês de novo aqui. Prost. 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 Saúde. Gostei. A gente sempre toma o último golinho. Nham, nham, nham. Um brinde Gostou, à Valdemar? relação animal Muito. pet. Steinegg W, o nosso parceiraço aqui do Petcast Power. Oi, bebeu demais, amiga. Power Pet Amiga, Cast. só um pouquinho. Power Petcast. Gente, gostaria que vocês se despedissem. Se faltou alguma coisa, por favor, me lembre, me fale. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui falando de um assunto que nos agrada tanto. Apaixonante. Continue fazendo um ótimo trabalho, porque tudo que vem de encontro com uma melhor compreensão e, antes de mais nada, respeito com a natureza é bem-vindo. Porque o que nós vemos por aí, é lógico, existem muitas pessoas de bom coração, pessoas que adoram os animais, que, ao meu entender, é a grande maioria, mas existe uma porção de pessoas que compreendem, abusam. Para mim, essas pessoas devem ter algum tipo de psicopatia, só que elas realmente existem. O programa como o de vocês reforça as pessoas que venham a se somar para olhar e cuidar bem de todos os animais. Muito obrigado. Os animais. E eu agradeço imensamente, Valdemar. Você fala muito bem, você escreve muito bem, né? E você fala umas verdades assim que a gente para e pensa, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Reflexões, Sabe? né? Virar Essa uma parte, chavinha ali. Tem muitas pessoas assim, mas infelizmente tem aí sem noção, né? Então, que os sem noção entrem na Assistam o podcast e Isso. tenham um pouco mais de noção. Noção. Voltem pra realidade. Fran, você é uma fofa, muito obrigada. Obrigada tá? pelo convite e parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Obrigada. Miga, Tamo junto. mais uma quinta-feira, Power Pet Cash. Ah, você não falou do sininho. Sininho. Gente, por favor, ativem o sininho, comentem, curtam a nossa página. É muito importante para nós, para começar a engajar o nosso canal. E vamos lá, né? Curtir, comentem, digam o que vocês querem saber também, que a gente vai estar lá e vai trazer tudo para vocês. Porque eu quero ficar famosa. Você já é, amor. Gente, um beijo para Tchau, todos vocês. Uma ótima quinta-feira. Venha conhecer o Classic Car Show. São mais de 30 clássicos raros que estão esperando por você. Conheça nosso bar temático estilo americano, assinado pelo chefe Dudu Poerner. Traga sua família e curta bons momentos nesta viagem aos anos dourados. Venha conhecer o Oceanic Aquarium. São mais de 140 espécies do mundo todo. São 27 recintos e cerca de 1 milhão de litros de água. Uma divertida aventura para toda a família. Viva essa experiência! O carro que você quer está nas lojas no Vale Auto Shopping em Itajaí. São mais de 1.000 ofertas em mais de 40 lojas de carros e serviços automotivos. Tudo num só lugar para você sair com seu novo carro na hora. Tem hatch, sedã, SUV, caminhonete e até moto. São veículos periciados e com selo de qualidade que somente as lojas no Shopping do Carro têm. Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Itajaí. Aberto de segunda a sábado. Consulte condições. Crédito sujeito à aprovação. Respeite a sinalização de trânsito.